23 de dezembro. Aconteça o que acontecer, mantenha o foco em Jesus. João 21, 20 até 22. Depois que tudo aconteceu, do barco, do peixe, do perdão, do amas-me mais do que os outros, aconteceu tudo isso. Então, Jesus chamou Pedro para seguir. Vamos sair daqui, siga-me, para andar ali na praia, enquanto eles conversavam. E Pedro olhou para trás e viu andando junto ali com eles João, o discípulo amado. Porque Jesus havia acabado de falar para Pedro, depois que ele falou que amas-me, sim, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe que me ama e tal. Pedro lembrou do que ele havia falado para Jesus lá atrás: se precisar, eu morrerei pelo Senhor. E Jesus agora, no final, deu a missão para Pedro e disse que ele morreria. Você vai morrer. Quando você era jovem, você fazia o que você queria. Mas agora, quando se tornar velho, você vai fazer o que os outros querem. Eles vão tomar você pela mão e vão dirigir para um lugar onde você não quer. Estava falando o tipo de morte que Pedro iria sofrer. E depois, pela tradição cristã, não pela Bíblia, se sabe que Pedro foi condenado à morte e preferiu ser crucificado de ponta cabeça, para não ficar como Jesus. Crucificado como Jesus, então crucificado de ponta cabeça. Ele sofreu muito. Não se sabe os castigos que ele sofreu, mas foi condenado também. Então diz o seguinte aqui: se ele iria morrer daquele jeito, ele olhou para trás e viu João e perguntou para Jesus, capítulo 20, verso 21, verso 20. Pedro perguntou: e João? O que acontecerá com ele? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Agora é outro siga-me. O primeiro segue-me fisicamente, ali na areia. Agora ele está falando siga-me. Ou seja, me segue. Seja meu seguidor. Seja meu apóstolo. Não fica preocupado com o que vai acontecer com esse ou com aquele. Preocupa com você. Você já tem muita coisa para se preocupar com você. Nós, seres humanos, temos muitos defeitos para ficar olhando o defeito dos outros. Nós não temos a capacitação e nem autorização de Deus para julgar as pessoas. Se nós começarmos a prestar muita atenção nos outros, nós vamos perder o foco do que nós mais queremos, que é ser salvo por Jesus Cristo. Nós temos uma vida curta. A interrupção da nossa vida é abrupta. Quanto menos espera, você já não existe mais. Então aproveite os momentos de vida para se preocupar com você, com a sua salvação. Você vai pregar para todo mundo, vai falar, vai fazer tudo o que precisa fazer. Só que se preocupa com a sua consagração, com a sua santificação. Quanto a Ele, você não tem nada com isso, com o que eu tenho para Ele.
É isso que Jesus queria dizer. O que te importa o que eu vou fazer com ele? O plano que eu tenho com esse ou com aquele? Então Jesus fez uma ilustração. Uma ilustração dizendo, se eu quiser que... Ele poderia ter dito até o seguinte, se eu quiser levar ele para o céu agora, o que te importa? Você não vai ser menos do que ele se eu fizer isso. Então Jesus fez uma ilustração exacerbada, dizendo, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte à terra novamente, o que te importa? Então, veja só, aí saiu uma interpretação errada da vida de João. Aí começaram a pensar e a falar e a divulgar que antes de João morrer, Jesus ia voltar, porque Jesus logo depois ele foi para o céu, ascendeu ao céu. E todo mundo ficava de olho em João, será que ele vai morrer? Porque antes, se ele morrer, Jesus vai voltar. Antes dele morrer, Jesus vai voltar. E João estava ficando velho. Veja que João foi preso por 4 anos, mais ou menos, na ilha de Patmos. Escreveu o livro de Apocalipse. E depois foi para Éfeso. E já velhinho escreveu o Evangelho de João. 1º, 2º, 3º João também escreveu. A igreja estava uma bagunça naquela época. A igreja no sentido geral. A igreja cristã. E eles ali preocupados se João ia morrer ou não ia morrer. João está ficando velho, daqui a pouquinho Jesus vai voltar. E todo mundo apavorado. Então, antes de terminar o livro veja que era para terminar no capítulo 20. Já estava finalizado. Aí ele acrescentou, não se sabe quanto tempo depois, ele acrescentou o capítulo 21. Ou seja, esse final. Esse acréscimo do perdão, a multiplicação dos peixes, o chamado de Pedro, perdão a Pedro, e essa confusão que estava ali com relação à volta de Jesus e à morte de João. Então João disse assim, tentando corrigir esse mal entendido entre eles ali, escreveu então no Evangelho, nas últimas linhas do Evangelho, e disse assim, então se tornou corrente que João não morreria, porque Jesus ia voltar. João ia ver Jesus voltar vivo. E João disse, ora, Jesus nunca disse isso, que eu não iria morrer. Ele fez uma comparação para dizer, Pedro, fica focado na sua salvação. Não fica preocupado com as outras coisas. Não perca o foco na sua salvação. Cuide das suas falhas. Assim como João tem cuidado dele, e todos os demais, eu, você, todo mundo tem que se cuidar. E se preocupar. Se der para ajudar, ajuda. Se não dá para ajudar, não atrapalha. E disse então que Jesus expressou uma hipótese. Quanto à sua vontade. A minha vontade, eu que tenho que ver, não é você. Quanto a esse que vai acontecer com ele. Esse é comigo, não é com você. Já falei o que você tem que se preocupar. Apacenta minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Faça o melhor pelas minhas ovelhas. Estou te dando essa missão. Agora, o que vai acontecer com João, com José, com Maria, isso aí é problema meu. Não fica preocupado com isso, Pedro. Estou falando para mim e para você. E disse, Jesus não fez uma profecia ali. Ele fez
uma hipótese quanto à sua vontade. E será que algum amigo já te desapontou? Porque Pedro, nessas alturas, ele ficou bastante chateado, né? Na frente de todo mundo, Jesus falar isso. Mas serviu para todos. Às vezes, alguém vai nos chatear. Alguém que a gente admira muito vai nos deixar triste. A gente sempre tem alguma coisa a aprender com isso. Sabe, às vezes a pessoa tem razão no que ela fala. Existe aquela frase que todo mundo conhece, que diz assim: quando alguém falar mal de você, não fique chateado, não vai brigar. Sabe por quê? Você é muito pior do que o que ele falou de você. Essa é a verdade. Nós somos muito piores do que o que nós aparentamos. Então não fique chateado. Às vezes você pode aprender alguma coisa. Lógico, ficar triste, né? Pedro não ficou triste? Ficado, mas a tristeza faz parte do aprendizado. Então o que nós aprendemos hoje é que mantenha os olhos em Jesus.